Olá pessoal, então agora a gente volta para o tutorial do Postgre e especificamente a gente vai trabalhar agora com as funções de agrupamento. Inicialmente a gente vai falar com o group by e depois do have. Entrando aqui na função de group by, a gente começa aqui a falar sobre essa funçãozinha, como é que ela atua diretamente. Basicamente nós temos aqui uma tabela, você seleciona uma tabela, a partir da seleção dessa tabela você diz qual o agrupamento que esses campos vão sofrer da tabela e por último você diz quais os campos vão ser retornados por essa consulta. De um modo geral, a ordem com que o Postgre faz a leitura, faz o processamento desses dados é: primeiro, ele busca qual é a tabela. No segundo momento, ele verifica quais as condições, quais os filtros ele vai ser utilizado para poder buscar esses dados da minha tabela. Num terceiro momento, ele faz o agrupamento do que restou dessas condições. Posteriormente ao group by, é executado também o agrupamento have. Só a partir daí, só a partir do momento em que ele faz esses agrupamentos, é que você escolhe quais os campos, quais os atributos, os campos da sua tabela que vão ser utilizados. Aqui, posteriormente ao distinct, para remover os duplicados. Aí na hora da apresentação desses dados, apresentação, é utilizada o order by e por último a quantidade de registros que você quer, qual é a faixa de registros que você quer que sejam exibidos. Vejam que as funções de agregação elas estão aqui, ó, logo depois do where. Então vamos direto para um exemplo prático, nos casos práticos que ele apresenta aqui para a gente. Então vejam que a gente vai usar a tabela pagamento. Deixa eu lembrar aqui vocês que a tabela pagamento é essa aqui, né? Então o que é que nós temos aqui na tabela pagamento? Então nós temos o ID do pagamento, o cliente que fez o pagamento, o funcionário que recebeu o dinheiro, o ID do aluguel que diz, né, qual é o inventário, o filme e assim por diante, o valor efetivamente pago e a data com que isso aqui foi pago. Veja que isso aqui é a minha tabela pagamento e é exatamente o que ele vai utilizar agora para fazer a consultazinha ali. Então vamos dar uma olhada qual é o exemplo que ele vai trazer para a gente aqui. Vamos jogar isso aí lá para o nosso Postgre. Vejam que aqui eu estou desconectado, então botão direito eu vou conectar. Aqui ele já conecta direto porque eu já fiz, já gravei a senha aqui no browser. Venho aqui no meu DVD Rental, ele já abriu. Vejam que eu estou aqui na minha tabela pagamento, eu posso abrir. Da mesma forma como a gente viu lá no modelo de entidade, tem os campos aqui. Para trazer a minha janela de consulta, eu clico o botão direito, venho aqui no Query Tool e eu abro a janelinha. Vou jogar aquela consulta que eu copiei anteriormente e a gente vai dar uma estudada no que ele está fazendo aqui. Vejam que, olha, primeira coisa, eu estou buscando do payment, do pagamento. Eu estou mandando agrupar os registros do pagamento baseados no ID do cliente. Então eu quero somar, quer dizer, ainda não disse qual é a função de agregamento que eu vou fazer. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é que eu estou agregando pelo ID do cliente. E por último, o que eu quero que ele retorne para mim? A única coisa que eu quero que ele retorne nesse momento é o ID do cliente. Então ele não vai me trazer toda a tabela pagamento porque eu selecionei no final só isso. Só que eu estou dizendo assim, muito mais do que somente fazer o select e from que a gente viu nas outras,
agora eu tenho o Group By. O Group By ele vai fazer a agregação baseado no ID do cliente. Vamos executar e ver o que ele vai trazer aqui pra gente. Vejam que eu tenho o ID do meu cliente e é isso que ele está trazendo simplesmente, tá? Vamos para frente. Basicamente é isso aí, tá? Algumas funções agregadas. Veja, o que é uma função? Aqui, ó, ele está trazendo aqui pra gente uma função de agregação. Quando eu agrego, eu junto registros relacionados àquele campo. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que nessa próxima consulta, eu estou dizendo que eu vou pegar da tabela pagamento e eu quero agregar pelo ID do cliente todos os registros que tiverem o mesmo ID do cliente vão estar agregados. Beleza, e o que eu vou retornar no final das contas? Eu quero que ele me retorne o ID do cliente, do mesmo jeito que a gente acabou de ver, só que agora, nesses registros agrupados, eu quero pegar o valor pago. Só que eu não quero pegar o valor pago de 1, de 2, de 3 relacionados àquele mesmo ID. Como os meus clientes já estão agrupados aqui embaixo, na hora que eu executo uma somatória aqui, uma somatória em cima disso aqui, em cima desse campo, o que eu estou dizendo é, imagina que eu tenho um cliente, um ID 1, e esse cliente já fez várias compras, ele fez a compra, ele pagou 10, ele pagou 20, ele pagou 30. No momento em que eu digo que ele vai fazer um Group By, ele vai pegar isso tudo aqui e vai entender isso aqui como sendo um grupo. Só que isso aqui é o Amount, que é o pagamento, e esse aqui é o ID. Do momento em que eu digo que eu quero somar isso aqui, sum, o Amount, ele vai mostrar no final das contas o ID agregado e a função agregada aplicado aos registros relacionados àquela agregação. Nesse caso aqui, ele aponta como 60. Mas veja que essa somatória, eu tenho várias funções agregadas. Eu posso fazer somatória, eu posso calcular a média, eu posso ver o maior valor, posso ver o menor valor e assim por diante. Algumas funções disso. Vou mostrar aqui para vocês. A gente não vai entrar agora nessas funções. Tá aqui, ó. Quais são as funções básicas que ele tem aqui? Então a gente tem aqui, ó, o AVG, que permite com que a gente calcule a média. Nós temos a contagem, quantos registros eu tenho relacionados àquele grupo, que é o count. Depois eu tenho max, maior valor, o mínimo, min, que é o menor valor, e o sum, que é o que a gente está vendo agora naquela estrutura SQL, ok? Então, voltando lá, vamos ver o retorno disso aqui lá na nossa ferramenta de consulta. Então, é exatamente o que a gente já viu antes, ó. Vou executar e ele vai trazer para mim, olha lá. Então, o meu cliente, o ID 184, ele pagou para mim, dentro dos meus sistemas de aluguel lá, ele pagou $80,80, sei lá, uma moeda. O ID 87 pagou 137 e assim sucessivamente. Então veja, eu consigo com isso saber quem é o meu melhor cliente, que é o cliente que paga mais. O que eu teria que fazer aqui, nessa somatória, nesse final aqui, para eu pegar o maior ou o menor cliente? Ora, eu simplesmente poderia adicionar aqui uma cláusulazinha de order. Se eu fizer um order e fizer com que esse order, baseado no amount aqui, ó, eu pego de forma ascendente, que é do menor para o maior, e se eu colocar o ordem descendente, eu pego do maior para o menor. Aí eu consigo a pergunta que eu quiser fazer relacionada a isso aí, tá? Então, basicamente, para não confundir muito, essa é a ideia principal do grupo, tá? Vamos continuar. Ainda um outro exemplo que ele traz aqui pra gente exatamente o
que eu acabei de citar. Vejam. O que a gente está fazendo aqui agora? A mesma coisa do exemplo anterior. Só que nesse momento, olha só, eu estou pegando a tabela Payment, já expliquei, eu estou mandando agrupar pelo ID do cliente, e agora eu estou dizendo, tá, só que eu vou pegar tudo? Não, eu vou pegar só o ID do cliente e o pagamento. Só que eu não quero pagamento discriminado, eu quero um valor de pagamento desse ID, o ID está agrupado. Então eu estou somando todos os pagamentos do meu cliente. Só que agora a exibição disso eu quero sobre essa somatória, eu quero do maior para o menor, ou seja, do maior para o menor. Isso por quê? Porque eu estou colocando aqui como a cláusula descendente. Então vamos lá executar isso aí e vamos ver como é que ele retorna essa função. Tá vendo? Então veja que o melhor cliente que eu tenho na minha loja foi o cliente cujo ID é o 148. O segundo melhor é o 526 e assim sucessivamente. Tá? Se eu simplesmente tirasse o desk, por padrão, quando eu não digo nada, ele faz uma ordenação ascendente. Então veja que o meu cliente que menos faturou aqui para mim foi o cliente 318. Ok? Essa é a ideia. Então vamos continuar. E agora ele está trazendo para a gente o que ele chama de uma cláusula join. Veja, o join nós já vimos na aula passada, só que isso vai permitir com que você faça consultas mais interessantes, tá? Vejam que nesse momento ele está juntando a tabela de pagamento com a tabela de cliente. Vamos dar uma olhada nessa relação? Então vejam que lá na nossa modelagem nós temos a tabela de cliente e nós temos a tabela pagamento. Vejam que eles se relacionam através do Customer ID, tá vendo aqui? Então eu tenho o cliente que faz pagamento, tá? Então a gente num primeiro momento fez o agrupamento só aqui dentro, só que agora a gente vai juntar, porque eu peguei aqui dentro só tem o ID, mas eu não me importo, eu não quero saber o que eu tenho de ID, eu quero saber qual é o nome do cliente que mais faturou, o nome do cliente que menos faturou e assim sucessivamente, o e-mail, o telefone, sei lá, posso querer mais informações daquele cliente. Então para isso eu preciso juntar essas tabelas, fazer o agrupamento que eu quero, executar a função de agregação que eu desejo e buscando exatamente os campos que me trazem mais informações, exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos dar uma olhada na prática que ele traz. Vamos destrinchar essa consulta aqui. Vejam o que a gente tem aqui, ó. Boa parte desses códigos a gente já viu anteriormente, mas é interessante a gente dar uma olhadinha. Bom, a gente tem primeiro, qual é a tabela que eu vou buscar? Eu estou buscando Select From Payment. Então eu estou aqui, a minha tabela básica é a tabela de pagamento. Inner Join, o que é o Inner Join? Então lembra? Eu tenho aqui, eu tenho pagamento e eu tenho cliente. Inner Join, eu quero os que fazem o relacionamento entre si. Então eu vou pegar só os clientes que fizeram pagamento, ou os pagamentos que tiveram clientes que efetivamente realizaram. Claro, né, que para ter um pagamento eu tenho que ter um cliente associado, então eu vou pegar todos de pagamento, mas eu só vou pegar os clientes que efetivamente realizaram pagamentos, que estão relacionados nessas duas tabelas. Vejam que aqui ele não usou o on, né? Ele já usou a cláusula using. O que é o using? Veja, como é que eu estou ligando pagamento com cliente? Eu estou ligando através usando o campo Customer ID. Como eu disse anteriormente, nós temos esse campo tanto aqui na tabela pagamento quanto na tabela de cliente. E é isso que está fazendo a ligação entre essas duas tabelas. Entendido isso? Ótimo. Como é que eu vou fazer então o agrupamento? Baseado em quê? A grande questão aqui é o seguinte. O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está selecionando o primeiro nome lá da tabela de
cliente. Mas vejam, eu nem precisei colocar customer.firstname, porque o firstname é um campo que eu só tenho na tabela de cliente. O last name é um campo que eu só tenho na tabela de cliente. Logo, eu não preciso dizer de qual tabela eu estou buscando isso daí. Mas a gente já sabe que o first name é da tabela de clientes. Aqui o que eu estou fazendo aqui? Eu estou concatenando isso com um espaço e concatenando. Isso aqui é o concatenamento. E estou concatenando isso aí com o last name, ou seja, eu estou juntando o nome dele. Tá? E aí, por final, eu estou pegando essas duas informações concatenadas e estou dando um nome para esse campo. Esse campo vai chamar nome completo. Certo? Essa é a ideia deste primeiro atributo aqui. Tá? No segundo campo, o que a gente está pegando é o pagamento. Vejam que o pagamento eu estou pegando aqui da tabela pagamento. O primeiro e o último nome eu estou pegando da tabela de cliente, mas eu consigo fazer essa relação entre os dois porque eles já estão ligados através do Customer ID e da cláusulazinha inner join. Então, baseado nisso, eu estou fazendo essa agrega. Então, aqui eu estou usando uma funçãozinha de agregação em cima do pagamento. Para quê? Para fazer a somatória de todos os pagamentos relacionados a esse cliente. Mas como que eu estou dizendo que é esse cliente? Ora, se aqui eu estou dizendo que esse campo é full name e aqui eu estou fazendo a agregação de full name, então presume-se que o pagamento é relacionado a isso. E por último, eu estou fazendo um order by amount. O que é o order by amount? Eu quero que ele faça a ordenação, a exibição desses registros baseado no cliente que faturou menos para o cliente que faturou mais. Vamos ver o que acontece aqui. Vejam que o que ele está trazendo para a gente aqui é Brian. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa. Brian é o meu cliente. Brian é o primeiro nome. Wyman é o segundo nome. Então esses nomes foram concatenados. Essa concatenação ela se chama full name, que é exatamente a primeira linha que está ali em cima. E o amount é o pagamento. Então vejam que o cliente que menos faturou aqui na minha locadora foi o Brian Wyman. Tá certo? Essa é a ideia. Vejam que no exemplo anterior nós vimos ID, mas ID não é significativo. Não é uma informação, digamos assim, válida. Então, usando o inner join, eu consigo pegar um campo que me traz uma informação mais concisa, mas vejam que para poder pegar a somatória do que Brian gastou até hoje na minha locadora, eu tive que agrupar pelo nome do Brian, certo? Então, quem me permitiu essa função, quem executou essa tarefa foi a função somatória, que é a função sum, dentro do campo amount, mas baseado no group by full name, beleza? Ou seja, ele vai pegar todos os faturamentos, todos os pagamentos que o Brian Wyman fez, agrupou isso aí, e ao invés de ele mostrar cada uma dessas informações de forma separada, ele vai agrupar e esse agrupamento vai ser exibido através de uma função de agrupamento somatória. Se eu quisesse saber quantas faturas ele me pagou, se eu quisesse saber uma média de ticket de cada um deles, então a função de agregamento deveria ser outra. Se eu quisesse um ticket médio, eu faria médio. Se eu quisesse o valor máximo, quem em uma única vez foi lá e pagou, qual foi a maior fatura que esse cliente realizou? Aí eu colocava qual foi a menor fatura que esse cliente, eu colocava mínimo, e assim sucessivamente, tá? Naquelas funções de agregamento. Vamos para frente, vamos continuar. Aqui, ó, exatamente o que eu estava dizendo. Basicamente aqui ele estava usando a função de somatória. E agora nós vamos ver uma função de contagem. O que ele faz? No momento em que eu agrupo, eu tenho quantidade de registros daquele agrupamento. Naqueles registros eu posso somar, eu posso calcular a média, ou eu posso simplesmente contar os registros. E essa contagem de registros me permite ter uma informação
substantiva sobre aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui do comando SQL. Vejam que agora, a ideia agora é, eu estou buscando da tabela de pagamento, bacana. Só que agora eu estou fazendo o agrupamento baseado no empregado, no funcionário que recebeu o pagamento, certo? Só que qual que é a ideia? O que eu quero? Então eu já tenho os registros daquele funcionário agrupado por ID de funcionário. Nesse momento, o que eu quero? Eu quero trazer esse ID e eu quero contar aqui dentro quantos pagamentos, quantos recebimentos cada um dos funcionários, cada um deles fizeram. Eu quero saber, por exemplo, quem é que faz mais pagamento na minha loja. Então vejam bem. Isso aqui me retorna o quê? Essa informação me diz que se eu agrupei com base no ID do meu funcionário e só apareceram 2 linhas, significa que eu só tenho 2 funcionários. Porque para cada funcionário iria aparecer uma outra linha. E o que ele está mostrando aqui? Basicamente é que eu tenho 7.304 registros de pagamentos recebidos pelo funcionário 2 e 7.292 do funcionário 1. Logo, baseado nessa informação, eu sei que o meu funcionário 2 fez em torno aí de uns... pouco mais, né? Pouco mais de uns 12 recebimentos a mais do que o funcionário 1. Tá ok? Então vamos para frente. Agora, uma outra variante do Group By é quando a gente faz o agrupamento não só por um campo apenas, mas eu faço um agrupamento e um subagrupamento dentro daquele agrupamento principal. Vamos dar uma olhadinha aqui e vamos tentar entender o que esse comando SQL faz. Vejam aqui, ó. Nós temos... Vamos enxergar como é que a gente lê isso aqui. Primeiro a gente diz que eu estou buscando somente da tabela pagamento. Ok, só isso que me interessa. Todas as informações estão aqui dentro. Não estou fazendo um inner join, não estou fazendo uma junção baseada no where. Ok, tá, é isso aí. Só que aqui o que eu estou dizendo? Group by Staff ID. É a mesma do anterior, né? Então eu estou agrupando no primeiro aspecto por funcionário. Lembra que na consulta anterior nós temos o funcionário 1 e o funcionário 2. Só tenho 2. Só que eu tenho dezenas de clientes. Viram que 7.300 em um, e assim, 7.900 e pouco de outro, assim por diante, sei lá. O que nós estamos fazendo aqui? Eu vou pegar o funcionário 1, quantos atendimentos ele fez para o cliente 1, para o cliente 2, para o cliente 3, para o cliente 4, para o cliente 5 e assim sucessivamente. Quantos o funcionário 2 recebeu do cliente 1, do cliente 2, do cliente 3, do cliente 4 e assim sucessivamente. Veja, eu estou fazendo primeiramente um agrupamento em um nível, no nível do funcionário, e também estou fazendo um subagrupamento no nível do cliente, customer, ok? Essa é a ideia. E quais são os campos que eu estou buscando? Ora, então eu vou pegar, eu quero colocar o ID do cliente, o ID do funcionário e o quanto, por exemplo, funcionário 1 atendeu o cliente 1, ele pode ter atendido várias vezes o cliente 1. Eu quero saber qual é o total de pagamento que o cliente 1 fez, cujo recebimento foi feito pelo funcionário 1. Porque o cliente 1 também pode ter feito um pagamento aqui, ó. Só que esse pagamento foi feito, um recebimento, através do funcionário 2. E é isso que ele vai fazer. Os pagamentos do cliente 1 feitos para o funcionário 1, os pagamentos feitos pelo cliente 1 recebidos pelo funcionário 2, eles vão estar separados. Tá? Porque
o cliente é um subgrupo do agrupamento principal. Então, primeiro eu agrupo pelo funcionário e depois eu agrupo pelo cliente. Vamos dar uma olhada nessa função? E por último, a gente não esquecendo que a gente está fazendo a ordenação disso aí baseado no ID do cliente. Então, vamos dar uma olhada aqui. O que ele traz para a gente aqui, olha. Como é que eu enxergo esse resultado? Como é que eu leio isso daí? Basicamente é o seguinte, olha. Essas duas primeiras linhas, lembram, eu tenho só 2 funcionários, tá? Na minha empresa toda, que é o staff 1 e o staff 2. Tá aqueles aqui, ó. Eles estão variando, 2 e 1, 2 e 1, 1 e 2, 2 e 1. Tá vendo aqui? É isso aí. Só que essa primeira informação aqui, ela se refere ao cliente cujo ID é o cliente 1. Então isso aqui, ó, customer, tá aqui. O meu cliente 1 efetuou o pagamento para o funcionário cujo funcionário 2 recebeu. Qual foi o total de pagamento que o cliente 1 fez para o funcionário 2? Tá aqui, ó, 53. E esse mesmo cliente fez o pagamento de 60,85 para o funcionário 1, tá vendo? Então veja, no exemplo anterior a gente viu o total que o cliente fez de pagamento. Aqui eu posso saber o seguinte, ó, o quanto foi feito com base em cada um dos funcionários que o atendeu. Vejam que isso aí a gente pode imaginar inúmeras outras consultas baseadas nesse tipo de subagregamento, tá? Vamos continuar? Agora o que ele está trazendo é um exemplo de como a gente usar a função data. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Vamos destrinchar esse código. Bom, o que a gente tem aqui? O que a gente está pegando? Primeiramente, a gente está pegando, continua ainda pegando a tabela pagamento, tá vendo? Lembra que a tabela pagamento, ela tem, eu vou abrir aqui direto, ó, payment, tá aqui, ó. Ela tem um payment date aqui, tá vendo? Date. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Select asterisco from payment. Tá? Vamos ver como é que ele apresenta essas informações para a gente, só para a gente ver o que tem lá dentro. Você está vendo que o payment date, ele é do tipo timestamp. Tá vendo aqui? Timestamp. O que é o timestamp? Ele incorpora a data e ele incorpora a hora, inclusive até o milissegundo. Tá vendo aqui na casa de 6 casas decimais, ó. Hora, minuto, segundo e ainda 6 casas decimais de tempo relacionados. Veja que na verdade o timestamp é uma combinação de data mais hora num formato bem expansivo. Mas veja que eu não quero exatamente toda essa informação. Eu quero trabalhar somente com data. Então como é que eu faço para extrair a data desse campo timestamp? É exatamente isso que a gente está vendo. Então, primeiramente ele está vindo aqui na tabela payment, que é exatamente essa tabela que nós estamos checando aqui. E ele está dizendo o seguinte, ó, eu quero que você agrupa com base... Deixa eu começar de novo aqui, tá? Então aqui, ele está pegando a tabela pagamento e eu quero que o agrupamento é feito baseado neste campo aqui. Então ele vai pegar... O que é agrupar neste campo? Ora, mas se eu agrupar por esse campo do jeito que ele está aqui, ele vai tentar agrupar, inclusive aqui, ó, dia 15, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo. E nos mesmos milésimos, centésimos de segundo. Eu não quero exatamente desse jeito, eu quero saber assim, eu quero agrupar por dias de pagamento. Então se eu quero pegar só os dias, se eu quero pegar isso aqui, então eu vou usar uma função data, que é essa função date, em cima do meu atributo, do meu campo timestamp. Então com isso eu consigo pegar e consigo extrair desse campo timestamp somente a data. Ora, se eu extraio somente a data, então eu estou fazendo o agrupamento baseado na data. Então o que eu tenho aqui agora? Todos, vejam, dia 16 de fevereiro, 16 de fevereiro, então isso aqui vai ficar agrupado. Aqui eu tenho 19 sozinho, 20, 21 e assim por diante, tá? Aqui ó, tem mais os dias de 16 de fevereiro aqui, tá vendo? 2007,
Então vejam que esses campos aqui, ó, eles teoricamente não, eles estão agrupados, eles vão ficar agrupados aí com relação aos dados. Só que o que eu quero? Eu quero mostrar, do mesmo jeito que eu fiz o agrupamento aqui embaixo, eu quero mostrar esse agrupamento aqui. Eu quero que o campo seja exibido como data de pagamento. E desses registros somados aqui, eu quero que ele faça um somatório de quem? Eu quero que ele faça um somatório do pagamento. Ou seja, eu quero que ele faça um somatório desse campo aqui dos registros agrupados. Tá certo? E aqui ele vai mostrar somatório, soma, tá? Então vamos lá, vamos executar. Espero que esteja claro aí o que eu estou dizendo, né? Veja, eu não coloquei nenhuma ordem de exibição, tá? Mas basicamente o que ele fez? Ele pegou todos os registros do dia 14 de fevereiro de 2007 e somou os pagamentos. Então eu sei que eu faturei 116 nesse dia, 1.290 no dia 19, 2.617 no dia 19 de março, tá vendo? É isso. Então eu queria saber qual foi o melhor dia de faturamento da minha empresa. Ora, é só eu colocar em order by isso aqui de forma decrescente e eu pego o melhor dia. Se eu quiser o pior dia, é só eu fazer o order by disso daqui e não colocar nada de ordem ascendente. O primeiro registro que aparecer vai ser o registro de menor faturamento diário de do meu histórico de vendas, tá? Então tá aqui, e aí fecha basicamente o grupo by. E agora a gente vai para a próxima cláusula, que é o have. Bom, continuando, a gente vai entrar agora na cláusula have. Bom, cláusula have, ela é uma cláusula para ser o filtro dos agrupamentos realizados pela cláusula group by. Então, o contexto aqui de uso é: a gente tem a seleção das colunas, a gente escolhe uma tabela, faz o agrupamento baseado em determinado campo, só que no momento em que eu faço o agrupamento em determinado campo, por exemplo, todos os registros relacionados a esse ficam agrupados a esse campo aqui. Só que eu posso querer filtrar determinados registros, eu não quero parcela desses registros do agrupamento. Eu quero fazer alguma função de agregamento somente em determinada parcela dos registros agregados. Então, para essa função, para eu poder remover determinada parcela dos registros agregados, a gente usa a cláusula have junto com a cláusula group by, ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui agora em como o PostgreSQL faz a identificação, a leitura, né, a interpretação dos scripts de SQL. Primeiro, a tabela, seleciona a tabela. Segundo, ele faz um filtro de quais registros eu vou utilizar da minha tabelinha, do meu banco de dados. Na verdade não é banco de dados, da minha tabela mesmo, né? Da minha tabela. Quais os registros eu vou buscar? Então inicialmente ele faz aqui no where. A partir desse momento é que a gente pode fazer os devidos agrupamentos. Aí eu faço os agrupamentos com base nos registros que sobraram, os registros que passaram pelo filtro do where. Bom, a partir daí eu tenho o meu agrupamento. Então eu tenho, por exemplo, um ID aqui que tem inúmeros registros agrupados a ele. Então posso ter o 2 e assim por diante, 3 e assim por diante. Só que aqui no have é onde eu faço mais um filtro. Só que esse filtro se aplica a este grupo aqui, ó. Ele não se aplica ao filtro inicial. Ele já é, na verdade, um subfiltro, né?
Então, quando você usa o group by, você consegue fazer um filtro dos registros posteriores. Bom, aí segue o que a gente já viu anteriormente, né? Aí eu vou selecionar quais os campos, quais os atributos dos campos que eu quero exibir na minha consulta, se eu quero exibir esses campos de forma única ou não, se eu quero ordenar a exibição disso ou se eu quero limitar a fazer um janelamento dessa exibição de determinado x, y, quantidade de registros vinculados. Tudo isso a gente já viu anteriormente. Então a gente vai se concentrar agora na cláusulazinha having. Como é que eu faço esse subfiltro, filtro dos agrupamentos? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Mas antes disso ele coloca aqui uma discussão entre os dois filtros, né? Filtro having e o filtro where. Então o que ele coloca aqui? Ó, que o where faz o filtro das linhas baseado em condições específicas. Então ele filtra os registros, né, as linhas, baseado em condições específicas. Entretanto, o having ele faz o filtro baseado nos grupos. Ele filtra os grupos, as linhas dos grupos. Lembram dos desenhos que eu fiz anteriormente, né? Então, a partir depois que ele aplica o where e você faz o agrupamento, aí você aplica a cláusula having. Então vamos dar um exemplo aqui. Então a gente tem naquela tabelinha de pagamento, vamos dar uma olhada lá na nossa janelinha de consulta. E o que efetivamente é que ele está fazendo, né? Então o que nós tínhamos aqui? Basicamente nós temos, ó, aquela consulta que nós tínhamos, tabela pagamento. Eu não tenho where aqui, então estou pegando todos os registros de pagamento. Baseado nesses registros, eu quero fazer uma agregação baseada nos clientes, nos ID dos clientes. E o que eu quero exibir? Eu quero exibir o ID do cliente e o total que esse cliente fez de pagamento. Então aqui eu tenho o ID do cliente 184 e ele me pagou 80,80. Tranquilo, isso aí nós já vimos. O que eu posso fazer agora? Além disso, eu posso fazer uma especificação em cima desse meu resultado. Vejam que até então o código SQL até aqui, ó, ele é idêntico ao anterior. O resultado é esse. Mas olha só, quando eu coloco a cláusula having, eu estou dizendo o seguinte: eu quero que você agrupe pelo ID cujo valor, a somatória do pagamento dos clientes, seja maior do que 200. Veja o que acontece com esse ID 184 aqui. Está vendo que sumiu? O que ele está trazendo para mim? Ora, ele está trazendo para mim somente os clientes cujo faturamento foi acima de 200, está vendo? Acima de 200. Então aqui, ó, eu tenho o cliente, o ID 526 e o ID 148. Esses dois clientes tiveram uma somatória de faturamento, de pagamentos dentro da minha empresa de 208 e 211 respectivamente. Ou seja, eu já sei que o cliente 148 é o meu melhor cliente. Aliás, é o que onde eu mais faturei com ele, tá bom? Continuando. Da mesma forma, você pode fazer tanto para mais quanto para menos. Você pode usar os operadores de igual, maior, menor, menor igual, maior igual e assim sucessivamente, tá? Bom, você pode usar o having também com a cláusula count, ou seja, baseado no meu filtro conte determinadas situações. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro no que ele está trazendo para a gente. Bom, o que eu tenho aqui? Vou colocar um ponto e vírgula, né? Está faltando. Então, essa funçãozinha aqui, basicamente, ela diz que eu estou indo lá no meu cliente, na tabela de cliente, eu estou pegando Store ID e estou contando quantos clientes por Store ID, ou seja, por loja, né? Quantos clientes eu tenho por loja? E veja que eu quero agrupar por loja. Então, eu estou pegando, estou agrupando por loja. E aqui o que eu estou fazendo? Eu estou exibindo o ID da loja e contando a quantidade de clientes. Ou seja, eu quero saber quem tem mais clientes, quais as minhas lojas têm mais clientes. Então vou dar uma olhada, vou executar. E ele mostra a minha. Basicamente eu tenho duas lojas, tá vendo? 1 e 2.
A loja 1 tem 326 clientes e a loja 2 tem 273 clientes. Bacana? Vamos dar uma olhada agora no Heaven. O que eu estou dizendo aqui? Vou copiar. Vamos jogar para lá. Vamos dar uma olhada nesse select, que ele está aqui nesse comandinho aqui. Vamos lá. Primeira coisa que ele está fazendo eu estou pegando o meu cliente. Bacana. Os meus clientes. Estou agrupando pela loja que eu tenho lá. Nós vimos que nós temos duas lojas. Nós temos a loja 1 e a loja 2. Só que agora o que eu quero? Eu quero o count do ID maior que 300. Customer ID maior que... Ou seja, eu quero a contagem, cuja contagem de clientes é maior que 300. E aí eu quero que exiba... veja, eu não estou fazendo uma somatória da média. Eu quero a quantidade de clientes. A quantidade é a quantidade de registros. Só que aqui eu estou fazendo aqui, cujos meus registros sejam maiores do que 300. Então vamos dar uma olhada? Seleciono, executo. Veja, a minha loja, que tem mais de 300 clientes, é a loja 1, tá vendo? É isso aí. Então, por exemplo, esse comando SQL ele responde a seguinte pergunta: quais são as minhas lojas que têm mais de 300 clientes? No caso aqui, a loja que tem mais de 300 clientes é a loja 1, com 326 clientes. Vamos lá? E com isso a gente fecha a demonstração prática das funções de agregação com Group By e Have, e vamos passar para as próximas sessões. Valeu, gente! Guardo vocês no próximo vídeo, tá?